decidiu se tornar espírita e quando foi que isso aconteceu? Foi sempre? Olha, eu não decidi me tornar espírita, eu nasci numa família espírita. Nasci numa família espírita, kardecista. A família do meu pai, olha só, eu nasci em 1948. Meu pai era espírita, a família dele já era espírita quando ele nasceu. Pra vocês terem uma ideia. Então, o kardecismo na minha família vamos dizer, a herança. A gente já recebeu essa herança, então foi passando de pai para filho. Então, eu já nasci numa família espírita, meu pai era militante do espiritismo, era orador, palestrante, era médium de cura, mas assim, não recebi espírito nada disso. Trabalhava com o magnetismo dele, minha mãe era médium também. Tudo isso é muito bem explicado, muito detalhado no meu livro. Se vocês quiserem, eu até dou um exemplar para vocês. E o livro já chama Os Pecados dos Espíritas, porque eu conto a minha trajetória, a minha vida, no começo do livro, e depois eu vou entrando nos questionamentos que eu fui fazendo. Questionamentos fundamentados no próprio espiritismo. Tá? Então eu não decidi, eu já nasci numa família espírita, comecei muito cedo a militar no espiritismo com 15 anos e não encontrei nada até hoje que me demovesse dessa ideia. Não encontrei nada que seja melhor, que me responda satisfatoriamente às perguntas que eu faço, aos questionamentos que eu sempre fiz. Né? Não encontrei nada. E fui mudando, a partir de quando eu fundei o centro, por exemplo. Eu não sou espírita reformista desde que fundei o centro. Eu criei o espiritismo reformista ano passado, que já está legalizado e tudo. Mas o centro foi fundado há 16 anos atrás. Quando eu saí de um centro que eu trabalhava, saí para abrir o meu centro. E aí, só que aí, quando eu comecei, já não tinha mais negócio de receber espíritos, desenvolver. Isso nunca teve. Há 16 anos nunca teve. Pelas experiências que eu tive em outras casas, as dúvidas que foram ficando sobre essa questão da mediunidade. Lá no começão, quando eu comecei com 15 anos, eu era muito crédula, muito simples, muito ingênua. Então eu acreditava mesmo que a turma estava recebendo o espírito, o que os espíritos falavam. Tive grandes problemas muito sérios com esse negócio de seguir o que o espírito está falando. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Tive grandes problemas, mais tarde tive de novo e fui tendo, eu acredito até que tive todos esses problemas para despertar um dia, como eu despertei, para acordar para o verdadeiro espiritismo, que é a doutrina, e não o que os espíritos ficam falando nas sessões de espíritas, entendeu? Eu fui vendo que isso era uma coisa desnecessária e às vezes até perigosa, porque coloca em xeque coisas, aspectos da tua vida, entendeu? Eu tive essas experiências, eu falo por mim, eu não estou inventando, e vi outras coisas em outras pessoas também. Então, quando eu fundei o centro em 1994, eu já fundei com a ideia de nunca haver desenvolvimento mediúnico, nunca, isso nunca teve. Então a gente trabalhava ajudando as pessoas com o passe, a cromoterapia, eu dou receitas de florais e bar para as pessoas, para elas se equilibrarem emocionalmente e psicologicamente, porque eu sou terapeuta também, não cobro nada, tudo é feito de graça aqui, né? Até esse trabalho terapêutico eu faço de graça aqui na casa. E bem, então foi assim, agora o espiritismo reformista, conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo questionamentos, e esses questionamentos me levaram a fundar essa corrente já devidamente estatuída a partir do ano passado, que aí eu mudei o nome do centro, mudei o estatuto, é tudo legalizado, entendeu? Então, agora, o templo para a gente ter para cerimônia, escolas, isso é só um projeto que não saiu do papel. Eu aguardo simpatizantes para a gente poder crescer e a gente um dia poder ter. Mas a nossa primeira cerimônia de casamento eu já fiz aqui há um mês atrás. Tá? Sim. Reformista porque é a reforma dentro da reforma. O espiritismo já é considerado o reformador. Né? Mas qual é a diferença que existe? É que nós não praticamos a mediunidade. Não há o desenvolvimento mediúnico no nosso trabalho. Fundamentalmente isso. A possibilidade que existe da intercomunicação, ou seja, a comunicação entre os espíritos e os encarnados,
e os encarnados com os desencarnados, entendeu? Há essa possibilidade através do que a gente chama de mediunidade, né? Que é uma sensibilidade que determinadas pessoas têm, elas são raras, não pensa que é essa... Por isso que eu não sou favorável, todo mundo é médium. Porque eu quero deixar claro assim, eu não sou contra a mediunidade. A mediunidade, quando ela é autêntica, seria um contrassenso para mim ser contra ela, já que o Espiritismo veio através da mediunidade. O que eu não sou favorável é uma frase que virou um dogma dentro do Espiritismo. Todo mundo é médium. Então essa frase, que todo mundo é médium, abriu uma brecha e uma oportunidade para que quem cismar que está recebendo um espírito vai dizer que está recebendo um espírito. Entrar em contato com o mundo espiritual. Não é todo mundo, tá? Mas é vamos dizer, uma das áreas do espiritismo. Isso não consta de ser religião nenhuma. O espiritismo é que é fundamentado e mantém essa ideia da possibilidade da comunicação entre os dois mundos, o mundo dos desencarnados e dos desencarnados. A lei de ação e reação que se manifesta através das encarnações. Então, vamos supor, a lei da reencarnação é que vai explicar por que uma criança renasce com defeitos, por exemplo, grandes deficiências físicas. Por que uma criança, onde não houve explicação científica do porquê aconteceu, nasce sem os braços, por exemplo, ou sem as pernas, ou sem uma perna, ou sem a mão, ou com um problema mental, né? Então, apesar do estudo que houve em cima desse ser que renasceu assim, a ciência não conseguiu explicar, não houve problema genético, não houve problema com a mãe, nem com o pai, nem houve problema na família, não teve problema no cromossomo, não teve nada. E, no entanto, essa criança renasceu com uma deficiência, o cérebro não, uma deficiência. Então, a lei da reencarnação é que acaba explicando que possivelmente o espírito reencarnante reencarnou dessa forma por um processo ou de resgate, ou de superação de deficiência espiritual, então vem com uma deficiência física, para tentar superar deficiências que ele traz no espírito. Sabe, tem um monte de deficiência. Medo, angústia, dificuldade de superar desafios, uma opção de coisa. Dá exemplo para a gente, espíritos que causaram grandes problemas em outras pessoas em vidas anteriores, sobre a reencarnação, a responsabilidade, uma cerimônia totalmente diferente que eu criei, e com intuição do plano espiritual também, que foi muito bonita, muito emocionante, muito simples. Entendeu? Mas dentro dos nossos valores. Certo? Não sei se respondi. Não, sim. Quando elas vêm aqui no centro. Pois é, essa é que é uma coisa que me deixa chateada, né? Porque criou-se ficou uma aura assim de que o centro espírita só existe para atender as pessoas, como se um centro espírita fosse um centro de assessoria. Então a pessoa só procura um centro espírita quando ela quer emprego, ela está desempregada, quando ela quer ver se ela consegue melhorar a situação dela com o marido, ou o filho que está drogado, ou quem tem negócios, por exemplo, quem tem negócios. O negócio não vai bem, procura um centro espírita, não, você vai lá que seu negócio vai melhorar. Entendeu? Então, ou então vem em busca de mensagem, né? Olha o que aconteceu de desagradável, na minha opinião desagradável faz um mês mais ou menos. Eu cheguei aqui, tinha uma família inteira me esperando no dia do trabalho. Estava a mãe, os filhos todos, e essa senhora, disse assim para mim, me falaram que a senhora é dirigente, né? Eu falei, sou. Falei, não, o que a senhora quer? Ela falou, eu vim aqui porque mataram meu filho, e eu quero saber quem é que matou meu filho. Eu falei, não sei, a senhora tem que procurar a polícia. Falei, não, me falaram que no centro espírita, o espírito vem e fala, eu quero que meu filho baixe aqui e vem falar. E assim, bem autoritária. Eu falei, não, mas no centro espírita não é para isso. Não, mas me falaram que em centro espírita recebe e o espírito vem contar. Eu falei, não. Primeiro que aqui nós não recebemos espírito.
Aqui já, desde que eu abri o centro, aqui não existe essa parte da mediunidade. Não, mas eles falaram que isso aqui é um centro espírita. E eu quero que a senhora chame o meu filho aí, meu filho tem que dizer quem é que matou ele, que nós vamos atrás, que nós vamos ver. Então você vê, que coisa, olha a confusão que existe. Por quê? Porque é essa imagem que é passada do centro espírita, que a gente está aqui para responder qualquer pergunta, para procurar bandido, assassino, para curar todo mundo. Quem está doente tem que ir no médico. A gente dá um reforço energético, espiritual, um aconselhamento. Mas o espiritismo, por exemplo, ele não é olhado como uma religião. Eu não sou olhada como alguém que sou dirigente de uma religião, que aqui é a nossa igreja. Não, ninguém pensa que um centro espírita é a minha igreja, é o meu local. Entendeu? Onde eu me reúno com as pessoas que têm as mesmas ideias que eu, onde eu comemoro os nossos aniversários, onde a gente se reúne para trocar ideia, para estudar, para rezar, para orar, para ajudar os outros. Mas aqui é tudo. Eu quando eu quero rezar, não vou na igreja dos outros para rezar, eu rezo aqui. Entendeu? Quando eu estou chateada, triste, ou eu não encontro resposta, eu não vou na igreja católica falar com o padre, eu é aqui. Porque aqui é a minha igreja, aqui é o meu local. Eu não vou procurar outro lugar para resolver o meu problema. Porque Deus está aqui como Ele está em qualquer lugar. Você está entendendo? Então, essa visão do centro espírita, ela é muito distorcida. Nós somos vistos como alguém que está aqui para servir os outros só. Mas aqui não é uma religião, não é um lugar de congregação. Não é. Nós estamos aqui só para responder perguntas e ajudar os outros a arrumar emprego, arrumar namorado, a resolver seus problemas, resolver seus negócios, melhorar o negócio da gente. Quem tem indústria vem aqui para, você não tem um jeito de botar meu nome, o espírito não podia ajudar a vender mais a minha empresa? Eu falo, não. Aqui não é uma agência de emprego, não é agência de matrimônio, de casamento, nem de cantinho sentimental. É a nossa religião, é o nosso lugar. É claro que nós gostamos de ajudar os próximos. E as nossas portas estão abertas para ajudar o nosso semelhante. A gente não pergunta para ninguém de que religião ela é para a gente ajudar. Nós não temos preconceitos, nós temos conceitos. Mas eu não acho que é legal a gente ser visto, entendeu? Como um centro de ajuda só. E essa ideia falseada, que você tem que receber espírito para dar resposta para os outros. Não, eu não sei por quê. Por que meu marido foi embora de casa? Eu não sei. Se você que é a mulher dele não sabe, como é que eu vou saber? Você está entendendo? Então eu acho que as pessoas pensam que o espiritismo é um oráculo, com a obrigação de responder a toda e qualquer pergunta. Não, o espiritismo não é um oráculo. É uma doutrina filosófica e religiosa, que agrupa aqueles que pensam igual, que sentem igual, e que assumiram o espiritismo na sua vida como uma forma de viver. Sabe, eu não consigo pensar a não ser a respeito de que, pensando sobre reencarnação, em ser solidária sempre com o meu próximo, a pensar sempre no bem, aconteça o que acontecer, porque foi isso que eu aprendi com os espíritos superiores. Aconteça o que acontecer, pensar sempre no bem. Toda mudança é sempre para melhor. Entendeu? É isso. Agora, eu não acho que é legal a gente ser visto como um oráculo. E nem ser visto como tá todo mundo, sabe, um monte de crença dentro do tacho do espiritismo. Também não acho que é legal isso. Sabe, a pessoa esotérica fala que é espírita. Não, ela é esotérica. Ela nem sabe o que é espiritismo. Aí, mas como ela quer ter mais confiabilidade, então ela fala que ela é espírita. Também não é legal. Porque eu não falo que eu sou esotérica, eu sou espírita kardecista. Entendeu? E reformista, de tanto ler o kardecismo, que eu acabei virando reformista. Porque o próprio Kardec fala, não é tudo que é desrespeitado, não é tudo que é debilidade, é que a pessoa passa por cima. E acaba levando aquilo que mais interessa para ela, entendeu? Então, não sei se eu correspondo.